Aleluia. Meus amados irmãos, hoje é manhã de ceia do Senhor, mas assentado como vocês estão, vamos ler a palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 11, o verso 23 ao 25, vai estar projetado aí. Cumprimento também os irmãos que estão em casa, cultuando conosco, que vão também participar da ceia nesta manhã, juntamente conosco. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 25, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Amém? Meus irmãos, eu quero trazer nesta manhã uma palavra de reflexão com o seguinte tema: em memória de mim. Em memória de mim. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele diz, e a gente vê em outras narrativas do Evangelho, que Jesus ministrou a ceia, e ao ministrar ele diz para que a gente fizesse, e participasse da ceia em memória dele, ou seja, lembrando dele. Irmãos, e como é bom a gente assentar com um amigo, com um irmão, com o papai, com a mamãe, e relembrar dos tempos passados, Como é gostoso, a gente perde tempo ali, falando do que aconteceu, Você relembra um amigo e você fala: você lembra aquela vez que a gente passou junto, nós trabalhamos, nós passeamos, nós brincamos, Isso é gostoso, não é? A gente relembrar os tempos passados, e a gente começa a pontuar as coisas positivas, as negativas, e isso nos faz a chegar mais próximo daquela pessoa que é o nosso amigo, que é o pai, que é a mãe. E como é gostoso isso. Eu amo parar para conversar com um irmão, com um parente, com um amigo, e começar a falar dos tempos passados, E a gente começa a analisar quem a gente era, quem somos agora, e isso é muito bom. E Jesus aqui na sua palavra, ele diz para nós participarmos da ceia em memória dele. E nesta manhã, se nós formos aqui conversar com Jesus, você ter um papo com Cristo, e começar a falar com ele, lembrando de tudo o que Jesus fez, o que vem na sua memória nesta manhã? O que te traz na sua memória? Se você voltar aí no vislumbre da Bíblia, do que você já leu, do que você já foi ministrado, do que você já ouviu falar de Cristo, das suas experiências com o Senhor, o que você pontuaria diante de Jesus nesta manhã? Eu creio que nós temos muitas coisas para falar para Jesus, E uma delas nós já falamos aqui de manhã, muitas delas, Agradecendo a Jesus por tudo, pedindo perdão a Cristo por aquelas coisas que nós deixamos de fazer, ou fizemos diferente, como o pastor aqui assim o disse. Mas o que você falaria com Cristo hoje? O que você lembraria, E se a gente for pontuar aqui, irmãos, tem muita coisa. Nós lembramos que Jesus, ele curou muitos enfermos, Deu visão aos cegos, deu audição aos surdos, Jesus curou leprosos, Jesus libertou muitas pessoas, Jesus curou paralíticos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus fez maravilhas. E uma dessas coisas que a gente vai pontuar, que você vai lembrar aqui nesta manhã, e falar: Jesus, eu estou lembrando que o Senhor me deu um livramento muito grande naquele ano. Jesus, eu estou me lembrando que o Senhor fez coisas tremendas na minha vida. Irmão, se a gente for falar aqui, algumas dessas coisas já aconteceram conosco.
E nesta manhã, é uma manhã de a gente relembrar, ter lembranças do Senhor, trazer isso à nossa vida, para que gere em nós uma gratidão, um prazer de servir a Deus, um prazer de estar aqui nesta manhã e falar: Senhor, eu sou grato por poder participar do teu corpo e do teu sangue. Eu estou apto, Jesus, que o Senhor voltar hoje para mim, eu estarei na glória com o Senhor. Irmãos, isso é uma gratificação muito grande. Nenhum dinheiro do mundo pagaria isso. Mas eu acredito, irmãos, que quando Jesus, ele falou isso, para que a gente pudesse participar da ceia em memória dele, não é somente para a gente lembrar do que Cristo fez, não é, no nosso corpo, na nossa alma, na nossa vida terrena, não é somente isso. Eu acho que vai além disso, porque Jesus, após ministrar a ceia, Jesus já foi para o seu sacrifício, ele já foi carregar a cruz, ele já foi entregar o teu corpo para pagar, para remir a nossa alma do inferno. Então, após isso, Jesus já foi para a morte, e daí a pouco a ressurreição. Então, na morte e na ressurreição de Cristo, nós aprendemos muitas lições. E o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Efésios, capítulo 2, Paulo vai trazer para nós aqui algumas lembranças, algumas memórias do que realmente Cristo fez por mim e por você. E eu gostaria que você, se quiser, fique à vontade, abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2, para a gente trazer à memória o que Cristo fez por nós. E essas memórias, irmãos, não podem ser apagadas da nossa vida em momento algum, porque no dia que eu apago da minha memória o que Cristo fez por mim, eu saio da direção do Senhor, e isso é um perigo para nós, sair da presença de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, verso 1, diz assim: Ele nos deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Aqui a gente traz a memória, irmãos, porque Jesus nos deu vida, Jesus nos vivificou. Eu trago na minha memória a vida que eu vivia antes de Cristo, e a vida que eu vivo hoje na presença do Senhor. Irmãos, traga na sua memória todo dia a vida que Jesus te deu. Ele te vivificou, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E às vezes as pessoas olhavam para nós e víamos que, e a gente mesmo analisava a nossa vida e achávamos que estava tudo certo. Mas no dia que Jesus trouxe vida para nós, nós enxergamos a realidade. Agora nós vivemos, agora nós temos uma vida digna, da qual o Senhor desenhou e construiu para o ser humano. Uma vida de santidade, uma vida na presença do Senhor. Irmãos, estar aqui nesta manhã para participar da ceia, não é para todos, porque a Bíblia diz que nem todos aceitarão o Senhor, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas nós estamos aqui hoje não porque merecemos, mas porque Jesus nos deu vida, Jesus nos vivificou, porque a gente andávamos como zumbis aí na rua, e quantas pessoas a gente ainda vê nas ruas, irmãos, e o nosso coração se entristece, porque a gente olha e fala: Senhor, essa pessoa poderia estar do meu lado, essa pessoa poderia estar na tua igreja, e nós não vamos longe. A gente olha para a nossa família, ao redor, e a gente vê muitas pessoas que ainda estão mortos nos seus pecados e delitos, mas eu trago-me a lembrança. É por isso que Jesus disse: olha, fazei isto em memória de mim. E aí nesta manhã, nós vamos olhar para nós e vamos falar: Senhor, o Senhor me vivificou. Senhor, hoje eu tenho vida, hoje eu tenho o prazer de viver.
Irmãos, os que estão mortos chegam ao ponto de tirar a tua própria vida, porque não tem alegria de vida. Mas nós estamos aqui nesta manhã, porque o Senhor nos vivificou. Estávamos mortos nos nossos pecados, na prostituição, nos vícios, bebidas, drogas, na mentira. Éramos profanos, tínhamos um mau caráter. Irmãos, do que eu falei aqui, eu acho que todos, e tem aí muitos, eu vivia morto, mas Jesus me deu vida. Nós que estamos aqui, irmãos, se a gente olhar o que a gente era antes, Jesus te deu vida, tirou o pecado da sua vida, te santificou e te colocou para sentar junto com os santos. Então a lembrança que Jesus quer que nós tenhamos é que Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, porque Jesus já me curou. Eu vim para a igreja porque Cristo me curou e até hoje eu lembro disso. Mas o que é mais importante para mim não foi a cura, porque Ele curou o meu corpo, mas daqui a pouco Ele vai para o pó. O que me lembra Jesus, que eu ainda estando morto, a Bíblia diz que eu serei e terei vida, porque Jesus me vivificou um dia, irmãos. E o crente, ele não morre, o crente parte para o Senhor. Se você tem vida em Cristo, você não morrerá. E é isso que fica, irmãos, a memória que Jesus fala, olha, em memória de mim, porque Ele me deu vida, e nem o diabo, nem a carne, e nem o mundo, tem poder para tirar a vida que Jesus me deu. Não tem, irmãos, porque o que Jesus faz, Ele faz bem feito. É por isso que Jesus fala para a gente lembrar dEle, ter memória dEle quando nós estivermos participando da ceia, e não somente na ceia. Capítulo 2 diz assim: nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Trazei em memória de Cristo, porque Ele nos libertou de Satanás. Nós estávamos nas garras do inimigo, e Jesus nos libertou dos demônios, irmãos. Tem pessoas aqui que eram possessas, tem pessoas aqui que saíam na rua como loucos, tinham pessoas aqui que ao falar de Cristo caía endemoniado e rolava no chão. Tinham pessoas aqui que não tinham a mente de Cristo, tinha a mente de demônio, e tudo que não prestava de maldade carregava em si, e Jesus nos libertou de Satanás. Irmãos, Jesus está falando nesta manhã para nós trazer na memória o que Ele fez. Ele nos libertou. Nós estávamos presos nas garras do inimigo, não tínhamos liberdade, mas Jesus tirou as algemas da nossa vida e nos libertou, tirou as ataduras que nós tínhamos da morte e nos trouxe a vida. Nós precisamos lembrar de Jesus, que Ele nos libertou um dia, e como é bom isso, irmãos. Lucas capítulo 11, verso 21, ele vai dizer assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança, mas aparece alguém mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Éramos presos pelo valente, mas um dia o mais valente, Jesus, veio na nossa casa e fez o valente bater em retirada. O diabo que dominava a minha mente, o meu caráter, o meu ser, e Jesus chegou e falou: Satanás, você sai dessa casa. E Jesus salvou e libertou a minha vida, a nossa vida, irmãos. E nessa manhã Jesus manda nós lembrar dele, porque ele nos libertou de Satanás. E o diabo, irmãos, ele não brinca, ele veio para destruir o homem, para matar, para roubar a paz. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Jesus, o mais valente, venceu o valente, irmãos.
e até hoje ele vence. Até hoje Satanás bate na nossa porta para poder nos escravizar de novo, mas quando ele chega na porta da nossa casa, ele vê o mais valente lá dentro, morando lá dentro, e ele então bate em retirada. Não se engane, que agora somos crentes, que o diabo não volta. Irmãos, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, esperando uma falha nossa para nos tragar. Mas o que não deixa o inimigo entrar na nossa casa espiritual é Jesus, o mais valente, porque ele já nos libertou. Todo dia o inimigo rodeia a nossa vida para nos tragar, mas eu lembro de Jesus, que um dia ele expulsou esse demônio da minha vida. Ele expulsou um demônio que fazia eu não acreditar em Deus. Ele expulsou um demônio da minha mente, que eu olhava para o céu e falava: Deus não existe. Porque se Deus existe, por que muitas pessoas estão indo para o inferno? Por que muitas pessoas sofrem? E hoje muitas pessoas falam dessa maneira, porque estão escravizados por Satanás, porque a sua mente está dominada por Satanás. Mas Jesus me libertou, e Ele pode te libertar também. Ele pode, porque Ele é o mais valente. Então nesta manhã eu trago na minha memória a libertação que Jesus fez na minha vida. As palavras que Satanás falava, eu acatava todas, mas hoje ele ainda fala. Mas quando ele fala, eu olho para a cruz e eu falo: não, Satanás, eu não quero mais ser escravizado, porque Jesus já me libertou. E aí eu corro para a cruz, porque é na cruz do Senhor que nós temos libertação. Não é no dinheiro, não é no centro de macumba, não. A libertação verdadeira só tem em Cristo Jesus. E por isso que eu corro para a cruz todo dia, que Satanás fala no meu ouvido, Satanás fala na minha mente, eu corro para a cruz, porque é na cruz que eu fui liberto, é na cruz de Jesus que eu recebi libertação. E é por isso que eu estou aqui nesta manhã, a igreja está aqui nesta manhã, porque Jesus já nos libertou, e nós somos livres, aleluia, nós somos livres. Jesus nos libertou, irmãos. Traz na sua memória, traz na sua memória agora, aqueles dias que você rolava no chão, endemoniado, endemoniada, aqueles dias que você olhava na sua esposa, no seu esposo e falava: eu quero matar essa mulher, eu quero largar esse marido. Naqueles dias que você olhava para os seus filhos e falava: para que Deus me deu isso? E hoje você olha para a sua família e fala: Senhor, eu não mereço a esposa que eu tenho, eu não mereço o esposo que eu tenho, eu não mereço os filhos que eu tenho, Senhor. Isso é libertação, irmãos. Quantos casais que estão aqui, se tivesse no mundo, já não existia família, e hoje as pessoas olham para vocês e falam: eu queria ser um casal igual este. Eu queria ser um casal igual este. E ainda ontem a minha esposa me falou algo, que eu falei: como a gente deve ser crente. Eu tenho um primo mais novo do que eu, uns 10 anos, e ele agora aceitou Jesus, já tem um bom tempo, na igreja presbiteriana. E aí ontem que eu fiquei sabendo, ele já tem 10, 15 anos de casados. Ontem uma prima minha, que mora na Bahia, mudou para Goiânia, me visitou, e ela está morando perto da casa desse outro primo, os dois também são primos, e ela falou para minha esposa: olha, o Kênio e a Meire, eles me confidenciaram, quando eles iam casar, que queriam ser um casal, igual você e o Gilson, da maneira que vocês vivem, da maneira que vocês criam seus filhos. Isso já tem 15 anos, ontem que eu fiquei sabendo. Aí eu falei: Jesus, eu me senti envergonhado, porque eu deveria fazer muito mais. Então as palavras falam, irmãos, mas o testemunho arrasta, o testemunho converte, o testemunho muda a vida da nossa família. Pastor, por que a minha família não quer Jesus? Coração duro, será?
Hoje é manhã de reflexão. Será que não é o meu testemunho, o meu modo de viver? E esta manhã Jesus nos faz lembrar que Ele pode transformar a nossa vida, Ele pode nos libertar. Mas eu quero continuar aqui. Verso 3 de Efésios diz assim: entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa mente, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Entre eles, quem, irmãos? Os desobedientes, que nós acabamos de ler aqui atrás. E aí Jesus diz, para nós trazer em memória dele, porque ele nos santificou. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós devemos trazer na nossa memória que recebemos a santificação. Em memória de Cristo, porque lá no Calvário, lá na cruz, Jesus trouxe santidade para nós. Hoje nós somos santos, procurando cada dia melhorar, né? Nós somos pecadores que vivem buscando a santidade todo dia. Irmãos, como é bom você ter uma palavra que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Como é bom você poder ter o passaporte para morar no céu, o passaporte para tomar a ceia, e se Jesus voltar agora, você está na glória com o Senhor. A gente fala sempre aqui, quem está pronto para ceiar, está pronto para o arrebatamento. O arrebatamento, a salvação, irmãos, se não tem santidade, não existe. Mas nós estamos vivendo cada dia, nos aproximamos do Senhor cada dia em santidade. Jesus nos trouxe santidade, porque no passado nós éramos como eles, desobedientes, mas agora em Cristo nós somos santos. Em Cristo nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, verso 20: estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho na carne, vivo pela fé em Cristo Jesus, que me amou e se entregou por mim. A vida que nós vivemos agora, irmãos, na carne, nós devemos viver pela fé em Cristo Jesus. Ter a vida que Jesus teve, viver da forma que Jesus viveu, procurar se achegar a Cristo. E a santidade, irmãos, ela é... Então não abra mão da tua santidade. Não abra mão quando alguém vier para você e te fazer propostas que vai contra a palavra de Deus, que vai contra o que você já aprendeu, que vai contra o que você traz à memória todo dia. Porque alguém pode falar, mas pastor, eu não sabia, eu me esqueci. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos fará lembrar de todas as coisas, e ninguém peca, irmãos, sem antes o Espírito Santo te dar uma interrogação, te dar uma advertência, fala, meu filho, não vá, meu filho, sinal vermelho, sinal está amarelo, vai ficar vermelho. Ninguém peca sem antes receber o alerta do Espírito Santo de Deus, porque Ele nos fará lembrar de tudo. Então quando alguém trouxer para você uma proposta que te tira o reino, que te tira a comunhão com o Senhor, irmãos, não aceita, porque você é santo, lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. Coloque diante dessa proposta e fala, o que eu vou receber com isso? Porque Jesus já me deu tudo, eu não preciso de mais nada. Irmãos, quando o inimigo vier e te fazer proposta, fala para ele, eu não preciso de mais nada, porque Jesus já me deu tudo. Lá na cruz Jesus falou, Pai, tudo está consumado. Jesus já me deu tudo o que eu preciso, irmãos, para a minha vida terrena e para a minha vida, para a minha eternidade. Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, o que ganharemos em te servir, em ser crente, em ser pregador, em ser apóstolo? O que nós vamos ganhar com isso?
E Jesus disse: olha, nessa vida, 100 vezes mais, e na vindoura, a vida eterna. Então nós temos nesta vida, irmãos, para viver, está sobrando, para nós viver aqui está sobrando, porque Jesus já te deu tudo. Se você ainda não tem tudo, acha que não tem tudo, olha para o seu lado, tem pessoas com bem menos, e vive alegre, graciado, agradecido pelo que Jesus já fez. Então é manhã da gente olhar e falar: Senhor, eu trago na memória que o Senhor me deu santidade, e eu preciso, irmãos, viver em santidade. Eu preciso viver em santidade, na presença do Senhor. Capítulo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós devemos trazer na memória nesta manhã que Jesus mudou a minha e a sua eternidade. O inferno nos esperava, irmãos. O sofrimento eterno nos esperávamos. Mas Jesus foi lá e virou a chave e mudou a nossa eternidade. Mas como que o Senhor mudou essa eternidade? Porque Jesus, na cruz do Calvário, virou a chave da nossa eternidade. Através da sua graça, da graça e da misericórdia de Deus, nós alcançamos a salvação. Foi a misericórdia e a graça de Deus que nos trouxe salvação, que mudou a nossa eternidade, irmãos. A misericórdia de Deus é muito grande. Nós não seremos, não somos ninguém sem a misericórdia de Deus. Sem a misericórdia de Deus, terminamos agora uma campanha abençoada, o sermão Monte, as bem-aventuranças falava disso. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus, lá no Calvário, Ele nos proporcionou salvação, e por conta da misericórdia de Deus e a graça do Senhor, estamos hoje aqui, né? E temos uma eternidade mudada. Nós viveremos com o Senhor para sempre. A misericórdia de Deus, se nós já sabemos, que é ter compaixão de coração. O Senhor perdoa os nossos pecados, apesar das faltas cometidas por nós. Não nos castiga como nós merecemos. Irmãos, se Deus for castigar o homem como ele merece, nós estamos perdidos. Mas a misericórdia de Deus nos protege, porque o Senhor tem compaixão de coração. Irmãos, não é da boca para fora de Deus. Ele olha para nós e tem compaixão, e essa compaixão fez Ele entregar o teu próprio filho para morrer em nosso lugar. E Ele vai dizer lá em João, Evangelho de Jesus segundo João falou em 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. A origem, irmãos, da nossa salvação é Deus. Ele amou o mundo de tal maneira, e Ele amou todas as pessoas, ao ponto de chegar a entregar o teu único filho para morrer em nosso lugar. O Senhor pagou o preço para mim e para você. Então Ele mudou a nossa eternidade. Nós estamos aqui hoje, irmãos, vivenciando algo que nós vamos viver a eternidade, só que não é aqui, nessa vida terrena, é com Cristo. A Bíblia diz que nós vamos ceiar com Jesus. A Bíblia diz que lá não haverá prantos, não haverá dor, não haverá sofrimento. Nós seremos, irmãos, e teremos o Senhor para sempre. Ele mudou a minha e a sua eternidade. A graça, e nós sabemos que aquilo que nós
não merecemos, né? Favor imerecido. É um presente que justifica o injustificável. O Senhor nos justificou, irmãos. Foi lá no tribunal e nos justificou. Nós éramos injustificáveis pelas coisas que nós fazíamos, mas Jesus nos justificou, o Senhor, pela sua graça, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável. Deus nos perdoou, mesmo crucificando o seu Filho, Ele nos perdoou, e dá vida ao moribundo, né? Deus dá vida ao moribundo através da sua graça e misericórdia, e a graça de Deus é Jesus. Tito 2:11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, salvando a todos os homens, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou em nós, é Cristo, e Ele traz salvação para todos os homens. A graça de Deus é Jesus, e nós precisamos cada dia agradecer por isso. A graça de Deus é a base da nossa salvação, e pela graça nós somos salvos, pela graça nós fomos salvos. Então o Senhor mudou a minha e a sua eternidade. É por isso que Jesus fala: todas as vezes que comerdes e beberdes, façam isso em memória de mim. Em memória do que Cristo fez na nossa vida e faz até hoje, né? A memória da libertação, a memória da salvação, a memória que Ele mudou a nossa eternidade. E eu quero concluir aqui no verso 7 até o 9. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros isso, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O Senhor está dizendo para nós trazer em memória nesta manhã, que nós obtivemos a salvação sem preço algum. Nós não pagamos nenhum preço, foi pela graça, foi pelo sacrifício de Jesus na cruz. Quem pagou o alto preço não foi eu e nem você. Quem pagou o alto preço foi o Pai, que entregou o Filho à morte, e foi o Filho que se entregou à morte por conta de mim e de você. Naquele dia que Jesus estava entregando a sua vida lá no Calvário, Ele enxergou e Ele viu a mim e a você nesta manhã, e Ele viu que compensava. Se tivesse um aqui, irmãos, já compensaria, porque Jesus ama demais o ser humano, que é sua criatura, é feitura dele. Jesus não fez o homem para ir para o inferno, Jesus fez o homem para servir ele. Deus fez o homem, criou o homem para o servir, para estar com ele, para ter comunhão com ele. Era o projeto de Deus desde o Éden, ter comunhão com Deus todos os dias. Mas pastor, nós não vivemos mais no Éden, mas eu e você podemos ter um Éden aqui. E como é esse Éden? Através da comunhão com o Senhor, todos os dias. Você pode fazer do seu quarto o Éden, você pode fazer da sua casa o Éden, você pode fazer da sua empresa o Éden, você pode fazer da roda que você se assenta de Éden, onde há comunhão com Deus. Palavras que não tem Deus no meio, irmãos, não serve para aqueles que participam da ceia, que tem o nome escrito no livro da vida. Roda de conversa que Jesus não está no centro, não serve para nós. Mas nós estamos aqui porque todas as nossas falas, todos os nossos pensamentos, todos os nossos atos, onde nós colocamos a mão e colocamos o nosso pé, Jesus está presente. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, irmãos. É por isso que o Senhor nos deu a oportunidade hoje de lembrar do que Ele já fez. É por isso que o Senhor nos dá a consciência de que nós recebemos a salvação pela graça. Nós não pagamos nada, e o Senhor fala: lembra disso, porque o preço eu já paguei. Nós não precisamos pagar mais nada, irmãos.
porque Jesus já pagou um alto preço, derramando o teu sangue por mim e por você. E eu quero concluir dizendo: mesmo que não comamos o pão e bebamos o suco, ou seja, a carne e o sangue de Jesus, todos os dias, mesmo que a gente não venha aqui na igreja, o bom é que a gente ceiasse todo dia, irmãos, porque todo dia eu teria certeza de que lembraríamos do Senhor, porque o corre-corre da vida, às vezes passa uma hora que você, né? Mas Jesus, mesmo que a gente não coma, não participe da ceia todos os dias, que nós possamos lembrar e ter em nossa mente, em todo o tempo, a gratidão pelo que Jesus nos proporcionou na cruz. Então tenha uma vida, todos os dias, de como você está participando da ceia, e lembrando Jesus dizendo, e contando para você a história, o que Ele fez na vida das pessoas e faz na sua vida, traz na sua memória. A gente adora sentar para conversar com alguém, então tenha prazer de se assentar em oração e falar com Jesus, trazer à memória tudo o que Jesus já fez e fará por nós, que nesta manhã a gente possa participar da ceia, lembrando, trazendo à memória e tendo gratidão. Jesus, eu sou grato, mesmo sem merecer, de estar aqui junto com os irmãos, para participar do corpo e do teu sangue, e eu quero fazer isso todas as vezes, em sua memória, amém? Deus abençoe.